Olá pessoal, eu gostaria de pensar juntamente convosco acerca desse tema que não é tão abordado, né? E é bem interessante e curioso. Obviamente eu usei o termo céu para chamar a atenção dos senhores, né? Não há divergências nesse sentido. Todos nós concordamos de que no céu, agora, nesse instante, não há casamento. Ninguém se casa ou se dá em casamento lá no céu nesse momento, os salvos que morrem com Cristo e que vão para o céu agora. Não há divergência, discordância nesse sentido, né? Entre os cristãos que mantêm a boa ortodoxia e tudo mais. Nisso não discordamos. Discordamos em outro sentido, e é sobre isso que eu gostaria de pensar com vocês. Eu sou o PH Pereira, do canal Teologizando. Não esqueça, por favor, de deixar o seu like, o seu comentário e divulgar, que isso nos ajuda muito, né, aqui o nosso conteúdo. Toda a discussão gira em torno de Mateus capítulo 22, verso de número 30, quando os saduceus levantam uma questão acerca da ressurreição, como se dará, né? Se haverá ou não casamento, né? E no verso 30, Jesus disse: porque na ressurreição nem casam nem se dão em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. A expressão nem casam nem se dão em casamento, nem casam se referem ao homem, né? E se dar em casamento se refere à parte da mulher, à parte feminina. Por quê? Porque a mulher era prometida, né? Era dada ao noivo. O pai prometia, né, a sua filha ao noivo. Em primeiro lugar, eu gostaria de destacar alguns pontos interessantes antes de atentarmos aqui para esse versículo. Por conta da influência do pensamento grego na teologia cristã, alguns estudiosos, sejam eles teólogos acadêmicos ou apenas meros estudiosos da Bíblia, eles negam a existência da nova terra, né? Eles falam muito sobre o céu, né? Quem hoje não ouve um sermão, não escuta um louvor ou lê um livro, e é uma enxurrada de informações sobre o céu. É que o céu nos espera, temos saudades do céu, a nossa pátria está no céu, né? E então as pessoas enfatizam muito a realidade do céu, que é uma realidade bíblica, porém se esquecem de também enfatizar a realidade da nova terra. E esse é o ponto. Então, por conta da influência do pensamento grego na nossa teologia, muitos esquecem de falar sobre a realidade da nova terra, né? Que o céu não é o estado final dos salvos em Cristo, tá bom? O céu é uma realidade agora. As pessoas que morrem salvas em Jesus, os eleitos do Pai, eles automaticamente vão para o céu, a alma, né? Enquanto que o corpo está lá no túmulo. Mas esse não é o estado final dos salvos. O estado final dos salvos é a nova terra. Percebe? Então, essa influência do pensamento grego aí faz com que as pessoas neguem a materialidade, né? Que parece que na cabeça dessa gente a realidade futura por vir, parece que as pessoas serão como, digamos, um fantasma, não terão corpo físico, né? Não terão carne, não terão ossos, nervos, pele, percebe? E com isso eles também negam a existência da família na nova terra, que é a maior instituição que Deus criou, né? Que Deus estabeleceu. Então parece que na mentalidade dessa gente, quando se fala em família, quando se fala em casamento, na vida futura por vir, isto é, na nova terra, não no céu, tá? Esquece o céu agora. A realidade é a nova terra, no fim de todas as coisas, onde a terra será renovada, restaurada. Esse conceito aparece, por exemplo, lá em Apocalipse. Novos céus, nova terra, né? A palavra grega que vai aparecer lá é kainos, algo novo já existente. Não é neos, algo novo não existente. Será a mesma terra, porém renovada ou restaurada. Então parece que esse conceito de família, de casamento, e digo mais, de ter relações sexuais, procriar na nova terra, é algo que para esses estudiosos é
algo pecaminoso, espantoso. E eu fico me perguntando, qual é o problema de aceitar a veracidade da Escritura? Qual é o problema de se debruçar sobre o texto bíblico, aqueles versículos que mostram de forma clara, de forma muito explícita, de que haverá uma nova terra, de que haverá filhos na nova terra, haverá casamento na nova terra, o conceito de família continuará a perpetuar. Qual é o problema de se aceitar isso? Parece que esses estudiosos, e digo também esses crentes, esses cristãos, eles se alinham à teologia católica em pensar que o sexo é algo pecaminoso, sendo que o sexo é bênção, dentro do contexto do casamento. E percebe que o conceito de sexo, de família, de procriação, ele existe antes mesmo da queda, num estado que Adão e Eva tinham, que é chamado na teologia de estado de inocência. A ideia de se procriar foi antes da queda, que chamamos na teologia, né? Ou antes do pecado original, do pecado adâmico. Deus disse em Gênesis capítulo 1, vocês devem crescer, multiplicar, encher, povoar a terra. Então, a questão de procriar, de família, de casamento, existe antes da queda. E Adão e Eva não tinham pecado. A família antecede a queda, antecede o pecado, e ela pós-queda, pós-pecado, ainda continua. Por que então que Deus, na nova terra, ele vai extinguir, eliminar completamente a ideia de família, a ideia de casamento, a ideia de procriação? Aí eles enfatizam muito o relacionamento, o casamento entre Cristo e a igreja, né? Que é uma verdade bíblica, eu não vou discordar nesse sentido. Mas o casamento é algo para resolver o problema da solidão. Foi o próprio Deus que disse, não é bom que o homem esteja só. Não foi Adão que pediu uma companheira. Deus percebeu que Adão estava só. Ele tinha a presença de Deus. Note bem, a presença de Deus, tá? Que presença poderosa que Adão desfrutava, que nós não desfrutamos. Aí você diz assim, então nós seremos completos na nova terra, porque estaremos casados com Jesus, e o cônjuge não preenche essa lacuna. Ok, mas Adão tinha esse compromisso, esse relacionamento com Deus, antes de Eva, e Deus percebeu a solidão. Eva foi dada para Adão para resolver o problema da solidão. Porque isso, o cônjuge, ele preenche. Tanto o homem quanto a mulher são seres interdependentes. E Adão tinha esse relacionamento com o pai, e Deus disse, eu vou dar uma mulher. E vocês vão procriar, vocês vão ter um relacionamento. Porque essa ideia seria extinta, seria só para a terra agora, sendo que o compromisso de Deus é com essa terra, porém restaurada, renovada. De novo, o casamento, procriação antecede a queda, antecede o pecado e continua até hoje. A maior instituição criada por Deus, estabelecida pelo Pai. Agora, esses estudiosos, eles enfatizam muito, eu já vou entrar no texto de Mateus 22:30, eles enfatizam muito o sola escritura, né? Somente a escritura, e ponto final. Mas esses estudiosos, eu estou falando agora da ala reformada, ou calvinista, esses estudiosos esquecem de enfatizar também a toda a escritura, que foi enfatizada pelos reformadores. Toda a escritura, não é somente uma parte dela. Toda a escritura deve ser exposta. Eu creio no sola escritura, que a Bíblia é a palavra de Deus e somente ela. Não precisamos de tradições, não precisamos de nenhuma influência humana, precisamos só da escritura, ok. Mas eu creio também na toda escritura, de que um contexto mais amplo lança luz sobre um texto complexo, sobre um texto obscurecido. Toda a escritura, não é somente uma passagem que eu devo me concentrar e formar toda a minha teologia. Opa, não, existe todo um contexto maior, um contexto mais amplo. Por exemplo, aí quando eles querem negar a ideia de família, a ideia de casamento, de procriação na vida por vir, né?
eles sempre vão citar Mateus 22:30 na conversa de Jesus com Isá e seus. Só que eles esquecem de textos como, por exemplo, Isaías capítulo 65, verso 23, capítulo 54, versos de números 3 e 13, capítulo 66, verso de número 22, capítulo 61, verso de número 9, Ezequiel 37, 24 ao 27, Ezequiel 37, verso de número 25, por exemplo. Leia esses textos depois. Eu poderia fazer um comentário sobre cada um, mas o tempo aqui não permite, o vídeo vai ficar muito longo. Então ele se esquece também que esse texto são promessas futuras que falam de uma realidade por vir, nova terra. Eu não posso fechar os olhos para a verdade escriturística, mas eu aprendi assim, eu fui ensinado assim, é difícil se alinhar, mas eu devo me curvar diante da escritura. Existe a realidade da nova terra. Mas vamos lá. Mateus 22:30. Jesus está conversando com os saduceus e ele está perguntando os saduceus sobre a ressurreição. Antes, nós precisamos entender o conceito de ressurreição na mente de Jesus, na mente dos autores bíblicos, tá? Porque quando a gente bate o olho aqui, na ressurreição, disse Jesus, seremos como os anjos no céu, não haverá casamento. Aí se pensa na ressurreição futura, na ressurreição do corpo físico. Porém, quando recorremos à Escritura num contexto maior, o conceito de ressurreição na mente de Jesus, na mente dos demais autores bíblicos, ela tem algumas nuances de significado. Por exemplo, olha só o conceito de ressurreição na mente de Jesus e na mente dos apóstolos. Primeiro, o conceito de ressurreição na mente de Jesus, dependendo do texto, tem o sentido de regeneração, isto é, de novo nascimento. Na mente de Jesus, ressurreição significa, dependendo do texto, é o estado que o pecador que não conhece a Jesus, ele está morto em pecados, conforme Paulo destaca lá em Efésios 2. Então, quando ele conhece a Jesus, ele recebe vida, recebe fé, e automaticamente ele é ressuscitado. Esta ideia é confirmada por Jesus, deixa eu abrir aqui rapidamente, em João capítulo 5, versos de números 24 e 25. Olha o que Jesus disse. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Jesus está falando que o homem sem Deus ele está morto em pecados. E quando ele reconhece o seu estado pecaminoso e que precisa de um Salvador, ele passa então a ser ressuscitado, a ter vida em Cristo. Ele passou da morte para a vida. Ressurreição aqui, nas palavras de Jesus, é sinônimo de regeneração, de conversão, de novo nascimento. Agora olha o verso 25. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Percebe? Jesus está dizendo, note a expressão, vem a hora vem. Aí Jesus prossegue, mas agora é, ou seja, a hora já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Eles não estarão mais mortos em pecado, mas serão ressuscitados em Cristo. Essa é a ressurreição espiritual. Esse conceito é defendido, por exemplo, também por Paulo em Colossenses capítulo 3, quando Paulo diz assim, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima. É a ressurreição espiritual. Mas o segundo conceito de ressurreição na mente de Jesus é chamado de ressurreição física. Esta é a ressurreição por vir. Essa é a ressurreição que se dará conta por ocasião do advento do Messias, ou seja, por ocasião da vinda de Jesus. Quando Jesus voltar, os mortos ressuscitarão. Esta é a ressurreição física, onde a alma unir-se-á com o corpo que está no túmulo ou na sepultura, né? Então, as almas dos que morreram com Jesus está no céu agora diante de Deus, mas por conta da vinda de Jesus haverá uma ressurreição e esta alma unir-se-á com o seu corpo físico, terreno, ok? Essa ideia é confirmada por Jesus no mesmo capítulo 5 de João que acabamos de ver, só que agora nos versos 28 e 29. Percebe que Jesus agora vai apresentar um outro conceito de ressurreição.
Ele apresenta o conceito de ressurreição espiritual no capítulo 5 de João, e agora, por sua vez, ele vai apresentar o conceito de ressurreição física. Nos versos 28 e 29 ele diz assim: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Verso 29. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Aqui, claramente, é a ressurreição física. Observe a expressão, porque vem a hora. Note o contraste dessa expressão, vem a hora, para o que Jesus falou no verso de número 24, ou melhor, 25. Em verdade vos digo que vem a hora e agora é. Jesus está dizendo que aquela ressurreição em João 5 e 25 é a ressurreição espiritual. Ele diz, vem agora e agora é. Eu vou trazer vida para vocês espiritual. Só que no verso 28, ele diz assim, vem a hora. E ele não diz mais, e agora é. Ele está dizendo com essa expressão, vem a hora, apontando para uma realidade ainda por vir. E ele está falando de uma ressurreição física agora. Ele apresenta no mesmo texto, na mesma passagem, no mesmo contexto, dois conceitos de ressurreição, espiritual e física. Esse conceito de ressurreição física é também confirmado pelos apóstolos, é confirmado no decorrer de toda a Escritura, pelo apóstolo João no Apocalipse. Só que existe um outro tipo, ou outro conceito de ressurreição, e esse era um conceito que predominava na mente dos saduceus. Quando os saduceus interrogam Jesus acerca da ressurreição, eles não estavam perguntando acerca da ressurreição espiritual. Eles não estavam perguntando acerca da ressurreição física, até porque eles eram totalmente céticos quanto à vida por vir. Os saduceus, na realidade, eles nem acreditavam, por exemplo, em anjos. Em Atos capítulo 23, verso de número 8, confira depois, eles não acreditavam em espíritos, em anjos. Eles não acreditavam na vida por vir. Então a ideia dos saduceus não era com relação à ocasião da volta de Jesus, porque eles eram céticos, eles não acreditavam em nada, em absolutamente nada disso. E obviamente eles não acreditavam nessa ressurreição física, que é ensinada por Jesus, pelos apóstolos. Então, qual é o conceito de ressurreição na mente dos saduceus? Quando os saduceus perguntam acerca da ressurreição, eles estavam falando da vida pós-morte. Eles queriam pegar Jesus nas próprias palavras. Aí eles falam, olha, morre uma mulher. E aí depois se apossa dessa mulher o cunhado dela, o irmão do falecido. Depois ele morre também. E eles vão apresentando uma argumentação, apresentando lá um texto do Antigo Testamento, da lei do levirato e tudo mais, quando não se deixava filhos. Então, de quem será essa mulher na ressurreição? Quando eles perguntam sobre ressurreição, o conceito de ressurreição na mente dos saduceus era de vida pós-morte. Percebe? Então Jesus vai tomar, ele vai pegar esse mesmo conceito dos saduceus e vai responder, na ressurreição, em outras palavras, no céu agora, não se case nem se dão em casamento. É óbvio que no céu não se case nem se dão em casamento, porque para se casar, se dar em casamento, para constituir família, para se procriar, precisa de um corpo físico, terreno, precisa da matéria. E os que estão agora no céu, estão com almas diante de Deus. Esse conceito é explícito na Bíblia. João no Apocalipse diz no capítulo 6, vi as almas debaixo do altar de Deus. Então, é por isso que Jesus fala sobre anjos, que os anjos serão como os anjos no céu, porque os anjos são seres assexuados. Anjos são criaturas celestiais, e obviamente anjos não se casam nem se dão em casamento, não podem procriar. Então os que morrem agora, vida pós-morte, os que estão no céu agora, obviamente eles não têm, eles não podem ter relações, eles não podem constituir família, porque para se ter, para se procriar, para se constituir família, é necessário ter um corpo. Percebe que esse é o conceito dos saduceus. Como se dará na ressurreição? Ou seja, eles não acreditavam numa vida pós-morte. Aí Jesus vai tomar esse mesmo conceito e vai dizer, na ressurreição, em outras palavras, troca aí ressurreição por vida pós-morte. Troca isso aí por no céu. No céu,
ou na vida pós-morte, nem se casam, nem se dão em casamento. Percebe? É por isso que isso é confirmado no nos versículos seguintes. Quando Jesus diz assim, ó, no verso 32, eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ora, Deus não é Deus de vivos, ou melhor, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Porque eles não acreditavam numa vida pós-morte. Eles pensavam assim, morreu, acabou. Morreu, acabou. Então aí Jesus vai dizer, olha, Deus não é Deus de mortos, mas é Deus de vivos. Ou seja, os que morreram, inclusive ele cita Abraão, ele cita Isaac, cita Jacó. Aqueles patriarcas que o Estado dos Seus conheceu muito bem, que estavam mortos há quase 2000 anos, que morreram há quase 2000 anos antes de Jesus aqui, antes do Estado dos Seus existir, eles já estavam mortos quase 2000 anos. E aí Jesus vai dizer, olha, Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos. Ele é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E eles estão vivos agora na presença de Deus. Percebe? Jesus vai clarificando a mente do Estado dos Seus. E precisamos atentar para isso. Eu penso que eu consegui elucidar. É claro que não é fácil encaixar na mente, uma vez que o conceito agora que predomina na teologia, especialmente as pessoas só enfatizam o céu. Só que a realidade final, o estado final não é céu. Pega Isaías, leia Isaías, que é o profeta que mais fala sobre nova terra. Leia o livro de Isaías, por exemplo. Leia capítulo 11 de Isaías. E seus olhos, eu tenho certeza, aprove Deus, serão abertos, sua mente será descortinada para essa verdade. Você pode tentar discordar de mim, mas se você pesquisar alguns comentaristas, como Craig Kinner, daquele comentário histórico-cultural, D.A. Carson, Matthew Henry, eles entendem essa passagem de Mateus 22:30, por exemplo, eles entendem que quando os saduceus falaram sobre ressurreição, eles não estavam falando da ressurreição física, final, futura, que ainda está para acontecer. Eles estavam falando de ressurreição no sentido de céu, vida pós-morte. Você pode ler esses comentaristas, embora eles discordem, né, no sentido de que haverá ainda casamento lá no céu, porque eles vão defender muito céu, né, muito céu. E até onde eu li, eles não comentam sobre a nova terra. Mas eles entendem que Mateus 22:30 aplica-se ao céu agora, não à ressurreição final, futura. Tá bom? Você pode pensar na ressurreição física, final, né? Na nova terra. As pessoas não se casarão, mas isso colocaria por terra todo o conceito de família, todo o casamento de macho e fêmea. Se nós sermos como os anjos nesses sentidos na nova terra, então nós seremos seres assexuados, o que colocaria por terra todo o conceito de criação entre macho e fêmea. Há distinção nisso. Eu espero que você pondere as minhas argumentações, leia esse texto, releia várias vezes, de Mateus 22:30, e peça orientação ao Senhor. O problema dos crentes atuais, dos teólogos atuais, é o mesmo problema dos saduceus dos dias de Jesus. Jesus disse, errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Esse é o problema. As pessoas erram porque desconhecem as Escrituras. Ok? Abraço.